Olá, meu nome é Camila Oliveira e essa é a apresentação do S4 sobre fichas de processo e fichas de controle de qualidade, da equipe 5. Essa é a nossa agenda. Primeiramente será feita uma breve revisão do funcionamento do resistor. Em seguida falaremos das fichas de processo e fichas de controle de qualidade do resistor, dos materiais poliméricos, como a capa e a tampa, e em seguida dos materiais metálicos, como o pino, a haste e a alça. E por último, nossas referências. Agora, uma breve recapitulação sobre o funcionamento do resistor. Ele é formado por um núcleo isolante de alumina, que é um material cerâmico. Esse núcleo também é bem resistente ao calor. Por cima desse núcleo é depositada uma camada de carbono, é um filme bem fino. Esse filme é usinado em formato espiral para controlar o valor da resistência em ohms do resistor. E fazendo a ligação do fio com essa camada de filme de carbono, nós temos esses contatos, que é a capa do resistor em preto. Para determinar a fabricação do resistor, cada componente foi estudado separadamente, começando pelo substrato cerâmico. Primeiramente, o pó da alumina passa por um granulador ou misturador para ser misturado com materiais aditivos e a água. Depois disso, ele vai ser extrudado ou conformado, e a única diferença na mistura para esses dois processos é a quantidade de água em cada um. E logo após ele precisa ir para o forno ou secadora para que a cerâmica endureça e tome seu formato final. Por conta do número de máquinas e da quantidade de processos, foi decidido que na nossa linha de produção o substrato de cerâmica seria comprado já no formato final. O filme de carbono em nosso resistor é formado pelo processo de pirólise. Esse processo ocorre pela decomposição de materiais orgânicos a elevadas temperaturas e uma atmosfera inerte. No caso do resistor, o material a ser decomposto para formar essa camada é o metano. Usaremos um ambiente a vácuo para evitar reações químicas adversas e diminuir a temperatura de decomposição do material. Para determinar o número mínimo de resistores que precisam ficar prontos a cada ciclo do forno, foi levantado o volume de cada resistor, o número de horas de cada ciclo e o número de resistores feitos por minuto. O valor mínimo encontrado foi de 0,137 litros, porém a máquina escolhida tem um forno que comporta 80 litros. Isso se dá, pois no site do fabricante, essa é a menor máquina sugerida para uma linha de produção contínua. Outro fato a se considerar é que haverão mais que uma linha de produção de resistores e, por conta disso, um maior volume de peças para serem carbonizadas por ciclo. O forno escolhido foi o HTK80, sendo a sua temperatura de operação determinada em 1800 graus centígrados, o fluxo de nitrogênio de 400 litros por hora e o de metano de 100 litros por minuto. Esse forno pode tanto operar a pressão atmosférica quanto a vácuo. Após a deposição de carbono, conectores metálicos são encaixados nas duas extremidades do resistor, por um ajuste prensado. Esses conectores foram nomeados como tampa do resistor e estampados de uma fina chapa metálica com formato final de copo. A força de corte foi estimada em 46 kN, e a prensa escolhida foi a FDR-200, que opera numa faixa de 3 kN a 200 kN. Uma máquina específica para a montagem da tampa do resistor no substrato de cerâmica foi encontrada, que é a CG880. Ela entrega 180 peças por minuto, sendo que outros parâmetros mais específicos não foram encontrados para as configurações da mesma. O corte a laser também é feito por uma máquina própria para a fabricação de resistores. Nós podemos pensar nessa hélice como um caminho em espiral por onde a corrente vai passar. Quanto mais larga for essa faixa, mais corrente vai passar, então menos resistência nós teremos. E quanto mais estreita essa faixa ou esse caminho, menos corrente vai passar, então maior será a resistência. Bom, agora sobre a parte de corte a laser. Por que fazer esse corte em formato espiral? Bom, nós precisamos de um caminho contínuo para ligar uma extremidade do resistor até a outra, para que a corrente possa fluir por ele.
Agora, na parte do corte a laser em si, na parte da máquina, uma máquina de corte a laser precisa de N parâmetros para poder funcionar adequadamente. E esses parâmetros vão mudar dependendo da espessura do material que ela vai cortar, e também dos parâmetros inerentes da própria máquina, como o foco do laser, a distância de trabalho, a potência, a velocidade de corte. Aqui, para as nossas configurações da nossa máquina, vale a pena citar que a potência do laser média usada será de 5 watts e a nossa distância de trabalho é de 70 mm com um ponto de foco de 0,05 mm. Em seguida, os fios são acoplados nas extremidades da peça pela máquina GW960, que tem como função fazer a furação, encaixe e brasagem desses terminais. Essa também é uma máquina própria para fabricação de resistores. Na reta final, o resistor é revestido por uma camada de esmalte, que estima-se ser de resina epóxi, em seguida identificado cromaticamente, empacotado e bobinado, tudo isso feito pela mesma máquina, a AWR, própria para a fabricação de resistores. Antes de achar essas máquinas específicas para aplicação em resistores, foram encontradas outras máquinas de aplicações mais gerais, porém, devido às dimensões reduzidas das nossas peças, não foi possível usá-las. Seria possível usar máquinas mais comuns, porém muitas adaptações seriam necessárias, o que encareceria o processo. Bom, nessa imagem podemos ver aonde os resistores entram na AWR e também chamar atenção para o comprimento dela, que é de aproximadamente 25 metros. O revestimento isolante reduz risco de curto-circuito e isola contra efeitos ambientais, que podem influenciar a resistência final, assim como também evita acidentes. A identificação cromática é muito importante, pois é através dela que sabemos o valor do resistor, sem precisarmos medi-lo toda vez que vamos usá-lo. Uma fita é passada nas extremidades do resistor, o que facilita o transporte e evita que os mesmos quebrem seus terminais ou se emaranhem. A AWR ainda possui um processo de controle de qualidade, onde todos os resistores são medidos a fim de conferir se estão dentro das tolerâncias estabelecidas. A única característica controlada no resistor é a sua resistência, tendo em vista que suas dimensões finais não são tão relevantes para a sua aplicação. Agora falaremos sobre a capa, mostrando em detalhes sua ficha de processo e sua ficha de controle de qualidade. Como a capa é uma peça de pequeno volume, optou-se por um molde multicavidade. Na parte superior da capa, é fácil identificar o local de ponto de injeção, sendo que ele fica localizado na região indicada pela seta como ponto de injeção 1. Já para a parte inferior da capa, não há marcas óbvias do ponto de injeção. Logo, estima-se que a parte com ponto de injeção é cortada da peça final. A área projetada da peça foi o parâmetro usado para definir a força de fechamento do molde. O material da peça foi definido como poliestireno e o fornecedor selecionado a Gedel Plásticos. Foi realizada uma simulação no SolidWorks no módulo de plásticos para definir alguns parâmetros que dependem da geometria da peça e do molde. Os parâmetros de entrada foram definidos através de sugestões do fabricante da injetora e do material, e são mostrados nessas duas tabelas. Para a simulação, a força de fechamento foi definida em 1,3 toneladas de acordo com a equação mostrada. Os parâmetros de temperatura foram obtidos através de sugestões do fabricante do material. Após o feedback do seminário 3 sobre o uso de tolerâncias muito apertadas para essa peça, optou-se por controlar apenas a cilindricidade da capa. O desvio definido foi de 1,5 mm, pois determinou-se que, até esse ponto, o abaulamento da peça não causaria prejuízo à sua aplicação. Para evitar a necessidade de parâmetros apertados, decidiu-se fazer uma conformação, para garantir que a tampa não se desencaixará facilmente da capa. Aqui temos a ficha de processo desse ajuste. Essa é a segunda etapa da fabricação da capa. O processo utilizado é o de conformação a quente, através de uma prensa hidráulica de até 15 toneladas com aquecimento. 12 peças são conformadas por ciclo.
Parâmetros como temperatura da base e tempo de prensa precisariam ser definidos através de testes, pois para esse caso específico não foram realizadas simulações numéricas. Em sequência, abordaremos a ficha de processo e de controle de qualidade da tampa. Assim como definido para a capa, também o molde da tampa apresenta múltiplas cavidades, tendo em vista suas dimensões reduzidas. Na parte inferior da peça, notou-se uma marca, a qual indicou o ponto de injeção da peça. Com auxílio do software SolidWorks, a área projetada da peça foi obtida para estimar a força de fechamento do molde e, consequentemente, definir uma máquina injetora adequada. O material da peça foi definido como ABS, e devido à indicação de aplicação em dispositivos elétricos, adotou-se o ABS RM121 do fornecedor Remo Polímeros. Alguns dos principais parâmetros do processo de injeção são indicados pelo fabricante do material, sendo de responsabilidade do operador anotar o valor utilizado na ficha de processo como mostrado nas tabelas. A partir da força de fechamento do molde estimada, pôde-se verificar a possibilidade de optar pela mesma máquina injetora definida para a capa, cujo limite de força de fechamento são 15 toneladas. Os parâmetros de temperatura e pressão configurados na máquina foram indicados pelo fabricante do material. Os tempos que compõem o ciclo de injeção foram definidos a partir de simulação numérica, cujos dados de entrada foram os parâmetros previamente definidos com a escolha do material e máquina. Sendo assim, foi estimado um tempo de injeção de 2 segundos e o ponto de injeção inferior, que permite um enchimento total do molde e com poucos defeitos como linhas de soldas e rechupes. Como a função principal da tampa é manter-se fixada à capa, aprisionando os componentes internos da chave teste, a dimensão de controle escolhida foi o diâmetro de encaixe. Optou-se por uma variação flexível dessa dimensão, já que não se requer precisão para realizar o encaixe tampa-capa. Agora, passando para a parte da haste, a gente também vai ver a parte de ficha de processo e a ficha de controle de qualidade. Lembrando que a função da haste é ser introduzida dentro da tomada e conduzir eletricidade até no resistor. Passando para a ficha de processo, a primeira etapa da produção da haste é a admissão da matéria-prima, um tarugo trifilado de aço de 4 mm de diâmetro e 1 metro de comprimento, introduzido pela parte traseira do torno, e é fixado rente castanha. E o torno que a gente escolheu para o processo de usinagem é um torno CNC Home Center 30D, cujas características estão na tabela abaixo. Passando para a próxima etapa, que é a furação de centro, ela é feita porque nas próximas etapas a peça vai ser usinada usando um contraponto. A gente escolheu para fazer a furação de centro uma broca de centrar da Dormer, modelo A200, que ela é fixada no mandril e por sua vez é fixado no cabeçote móvel. A fixação da peça continua sendo a placa de 3 castanhas. A próxima etapa é o faceamento da face direita. Ele é feito de modo a facilitar a marcação das próximas etapas de usinagem. A ferramenta e os parâmetros de corte foram obtidos usando o tool guide da Sandvik. A fixação da peça é numa placa de 3 castanhas. A medição é visual. A próxima etapa é um desbaste longitudinal de 0,2 mm de raio. Ela é feita ao longo do comprimento total da peça. As ferramentas também foram escolhidas pelo toolkit da Sandvik. A fixação é com a placa de 3 castanhas e o contraponto. A medição é usando o paquímetro. A próxima etapa é um acabamento longitudinal também ao longo de todo o comprimento da peça. A próxima etapa é um entalhe, que é feito usando as mesmas ferramentas de fixação da etapa anterior. A função do entalhe é ajudar na fixação da capa de polímero que será injetada em cima da peça. A última etapa de torneamento é um corte por sangramento, que tem por objetivo separar a peça do tarugo de 4 mm. A parte de torneamento está terminada, a gente vai fazer o transporte para a palha de esmerilhamento quando acumular o lote de 200 peças. A gente escolheu um esmerilho de bancada Black & Decker de 6 polegadas de diâmetro com as características da tabela. A próxima etapa é um esmerilhamento lateral, que é feito de modo a deixar a peça com a ponta semelhante a uma chave de fenda. A ferramenta é um regolo reto de 6 polegadas e a medição é feita usando um goniômetro. A próxima etapa é o esmerilhamento da ponta, que é feito de modo a remover o marco de fluido de centro da peça. Ela é feita com a mesma ferramenta e a mesma fixação. A medição é uma medição visual.
Agora é feito o transporte da área de esmerilhamento para a área de conformação. Quando acumular um lote de 90 peças, a próxima máquina é uma prensa hidráulica Ribeiro de capacidade de 10 toneladas, conforme a tabela abaixo. A última etapa do processo de fabricação da haste é o forjamento em matriz aberta dos entalhes de não torção da peça. Ela é feita numa matriz bipartida composta por 9 cavidades, uma força de fechamento de 8,89 kN, o que dá cerca de 9 toneladas. Aqui só um detalhe de como é feita a fixação. As peças são colocadas de maneira intercalada na matriz e depois a outra metade da matriz é posta por cima e é feita conforme o forjamento. Agora passando para a parte de ficha de controle de qualidade, a primeira dimensão que é imprescindível ser feito controle é o diâmetro da peça, porque ele vai ser colocado depois dentro da matriz de injeção. A gente usou como instrumento de medição paquímetro e 10% de erro máximo. O passo seguinte é medir a largura da ponta, que é essa parte que vai entrar dentro da tomada. Ela é feita com paquímetro também. Vamos considerar agora as fichas de processo e a ficha de qualidade da alça. A primeira etapa é uma estampagem da superfície planificada da nossa alça. Ela é feita numa matriz com 75 peças. A força de corte é de 1,3 vezes 10 a 6 newtons. O instrumento de medição é um scanner 3D. As figuras a seguir têm um zoom de como é feita a matriz com as 75 peças. A segunda etapa da fabricação da alça é uma dobragem. Ela é feita numa dobradeira CNC, ajustado conforme os parâmetros da tabela, com a ferramenta também tirada do catálogo da própria fabricante da dobradeira CNC. A terceira etapa do processo de fabricação da alça é a dobragem da ponta, conforme a imagem. Ela também é feita na dobradeira CNC. A quarta etapa da ficha de processo da alça é uma dobragem perpendicular à ponta da alça. Ela é feita de modo a finalizar as dobragens feitas anteriormente. A quinta etapa do processo de fabricação da alça é uma dobragem de 30 graus entre a ponta da peça e a parte planificada da peça. A última etapa do processo de fabricação da alça é uma dobragem de um ângulo de 85 graus entre a parte que tem o furo e a parte planificada da peça. Na parte de qualidade, a medida mais importante que a gente quer controlar é o diâmetro interno, por essa parte que vai estar em contato com a tampa da peça. A última peça que a gente vai estudar hoje é o pino, que é a parte que faz o contato entre o resistor e a mão do usuário, de modo a fechar o circuito. Aqui nessa foto ele está com um entalhe triangular, só que esse entalhe foi feito quando eu fui desmontar ele. Não, a peça não tem esse entalhe normalmente. A primeira etapa do processo produtivo é o corte de uma chapa circular, usando um processo de estampagem. A força de corte é de 35 kN e ele é feito por uma matriz macho-fêmea de 60 peças circulares. Em seguida é feita uma conformação de modo a deixar a chapa redonda no formato de um cilindro. A força máxima de conformação aqui é mais baixa, ela é de 2 kN e ela é feita por uma punção e uma matriz fêmea. A próxima etapa da fabricação do pino é uma conformação radial, que é feita com 4 matrizes fêmeas de fechamento e um pino que mantém a parte cilíndrica da peça. A última etapa do processo de fabricação do pino combina a parte de conformação e a parte de montagem. Primeiro deve-se inserir o pino dentro do furo da tampa e depois, utilizando uma punção, conforma-se a parte cilíndrica e uma parte cônica de modo que o pino não saia mais de dentro da tampa. Na parte de controle de ficha de qualidade, nós gostaríamos de controlar o diâmetro externo do pino, pois é ele que influencia como que ele vai ser encaixado na tampa. E essas são nossas referências. Em nome do grupo, eu gostaria de dizer muito obrigado. Alguma dúvida?